Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Cooking Class da Mili. Meu nome é Mariana Sanches e eu sou chefe na Mili Brasil. Hoje nós vamos preparar uma receita de hambúrguer que vai ser do pão de brioche ao blend de carne até o picles caseiro. Essa é a nossa quarta aula. Então, antes de começar a aula, eu vou explicar como é que funciona a dinâmica. Vocês podem enviar as perguntas e a gente vai respondendo. Então, assim, envia no chat e a gente vai respondendo durante a aula. Eu aconselho realmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, porque depois, se vocês forem reproduzir na casa de vocês, vocês vão esquecer, vão ficar com alguma dúvida, então aproveitem. Esse é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas. Hoje a aula vai começar um pouquinho diferente. O brioche, eu já deixei ele fermentando aqui no forno e eu vou tirar, passar um ovo em cima e a gente já vai começar a assar, que ele vai estar quentinho para no final da aula a gente conseguir comer nosso hambúrguer com brioche quentinho, a carne, tudo vai estar excelente. Então, eu já vou tirar. Eu fiz dois tipos de fermentação. Eu fiz uma no vapor. Vou deixar até aqui. E a outra, eu fiz a seco. Essa aqui teve que ficar um pouco a mais, o a seco, porque demora mais para fermentar tudo. Então, eu vou até tirar o plástico. Então, ó, como vocês conseguem ver, aqui, não sei se conseguem ver, espero, tá com uma certa umidade em cima, porque eu fiz no vapor. E eu vou passar essa mistura, só gema. Por quê? Eu quero criar uma certa cor, uma crostinha linda, para o seu brioche com aquela cor bem douradinha, sabe? Se você não gosta de usar ovo, você pode usar leite, alguma gordura como azeite. Você pode usar leite vegetal, que seria uma opção vegana. Então, assim, você vai passando em todos. Evita passar muito aqui embaixo, senão ele pode grudar. Aí seu brioche vai, além de formar uma casquinha, porque, ó, eu vou até deixar um aqui, pra vocês verem, que ele acaba formando uma casquinha em volta e fica um pouquinho crocante, e às vezes pode grudar. E, bom, eu untei, opa, tô estragando meus próprios brioches hoje. Eu untei a forma antes de colocar aqui a massa. Mas, gente, não se preocupem, eu vou fazer a massa junto com vocês hoje, num processo um pouco mais rápido, mas para vocês poderem entender. Então, assim, ó, essa parte vai mais chatinha da aula, que é enquanto eu tô passando a gema. Eu vou deixar também, ó, um sem passar, para vocês poderem ver a diferença. E esse aqui que eu dei uma machucadinha. Eu vou vir agora para esse lado. O forno, como sempre, para assar o brioche ou qualquer outra coisa, que nem eu sempre falo, pré-aquecido. E o tempo de pré-aquecimento depende de cada forno. Como eu já falei, aqui na milha, coisa de 5 minutos. No forno, às vezes de casa, pode ser que leve até 30 minutos, 40, depende muito do seu forno. Então aqui, ó, tô passando. E o brioche também, tem que testar antes o forno. Esse aqui eu vou assar 20 minutos a 180 graus. Mentira, eu coloquei a 200 e aumentei porque eu acho que vai ficar mais gostoso, eu quero que pegue um pouquinho de cor. Então, eu vou fazer 15 minutos, ó, tô até me enganando hoje. Mas dá para você fazer na sua casa normalmente, são uns 15, 20, 25 minutos. E você vai assar. Pode pôr a 200 graus na sua casa. Eu acho que vai ficar ótimo. Esse aqui também eu não vou passar em um, pra vocês poderem ver a diferença. Podia ter pego um leite para fazer, pra vocês verem a diferença. Ó, então, vou colocar aqui no forno. E daqui a 20 minutinhos a gente dá uma olhada. Agora eu vou começar com a massa do brioche. Aqui, só para facilitar, eu já deixei os meus secos. Então aqui dentro eu tenho farinha, leite em pó, açúcar. Só isso por enquanto. Aí, o sal e a manteiga eu deixei aqui, que vai ser a última coisa que eu vou colocar. A manteiga está bem gelada, eu tirei agora da geladeira. Esse aqui é o meu fermento. Fermento específico para pães. Então, tá aqui fermento seco. E essa é a minha água. Eu gosto de juntar o fermento na água. Então, aqui dentro. Dá uma misturada.
Eu acho que assim ele consegue ficar um pouco mais homogêneo do que se você simplesmente jogar tudo. Ó, tá até caindo já minha água, por isso que é bom fazer em cima. Aqui, pronto. Lá. E agora eu vou colocar na batedeira. Essa massa eu vou bater até ficar tudo homogêneo. Depois eu vou adicionar minha manteiga. É super fácil essa massa de brioche. Vai colocar aqui. Peraí. Ó, eu vou começar devagarinho, como vocês estão vendo. E só deixar mexer a massa sem problemas, devagar. Até ficar tudo homogêneo, bem incorporado. Depois a gente vai adicionar manteiga e eu vou mostrar para vocês o ponto. Temos uma pergunta. As quantidades são as que foram enviadas no e-mail? Sim. No caso dessa, eu só fiz o dobro, porque a batedeira é um pouquinho grande, do brioche. Então eu fiz o dobro da receita, o que me rendeu 20 brioches de 50 gramas. Eu fiz um pouquinho menor para o pessoal aqui, para eles comerem, que aí fica pequenininho. Eu fiz porção coquetel. Mas o ideal para você fazer um hambúrguer são 100 gramas. Sempre use balança para tudo, porque é muito importante. Pão é uma coisa super delicada. Se você colocou um pouco a mais, um pouco a menos de alguma coisa, você vai alterar a sua receita. Então aqui, ó, tá misturando um pouquinho mais. Ó, só ver se eu consigo mostrar para vocês o ponto que não é o certo. Aqui. Tá vendo que, ó, ainda tem bastante pedaço aqui embaixo de farinha. Não tá homogêneo isso, então vamos esperar um pouquinho mais. Aqui. Vou deixar mexendo um pouquinho. Gente, pode ir mandando perguntas, por favor, qualquer dúvida. Dessa massa a gente vai deixar aqui, porque a massa do brioche a gente vai fazer, preparar, e depois disso ela precisa ir para a geladeira por pelo menos 1 hora, ou até firmar a massa, porque ela precisa ficar mais durinha. Depois disso você vai porcionar do tamanho que você quiser. No caso, para o hambúrguer, eu acho ideal 100 gramas. Você quer fazer aquele hambúrguer bem grandão e gostoso. Você quer fazer coquetel, como eu estou fazendo para o pessoal, 50 gramas está ótimo. Mas assim, dá para você usar essa massa e fazer aquele brioche, você vai comer de manhã quentinho, com um pouquinho de manteiga. Você pode usar uma forma de bolo inglês e colocar a massa. Essa receita é super versátil. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Opa. Tá vendo? Ó? Tá homogênea, não tá lisa, mas tá tudo junto pelo menos agora. Então, já tá na hora de colocar a manteiga. A manteiga, ela tem que estar muito, muito gelada. Por quê? Você vai começar a trabalhar a massa. Essa massa, se ela começa a passar dos 26 graus, o fermento vai começar a ativar. Vai chegando nos 28, 30, e nisso o fermento começa a trabalhar. E ele trabalhando, sua massa vai começar a fermentar e você vai perder um pouco o ponto. E além de tudo, você quer que a sua massa, você quer que a manteiga incorpore na massa, não que ela derreta. Você não quer uma manteiga derretida, são coisas diferentes. Isso vai alterar a textura da sua massa no final. Então tem que tomar cuidado. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. Aqui. Temos uma pergunta. Pode fazer longa fermentação com essa massa? Sim, por favor. Você pode, se quiser mesmo fazer com o fermento, esse pronto, você pode fazer, deixar de um dia para o outro a massa. No dia seguinte você vai porcionar e bolear e assar. Pode usar um pouco de levain, aí depende um pouco como você quer. Eu gosto mesmo com o próprio fermento e deixar. Eu acho que eu já sinto uma pequena, eu sinto uma pequena acidez e acho que fica gostoso. Às vezes você põe o levain, você acaba tendo uma acidez elevada, mas depende do gosto. Aqui o brioche eu gosto quando é bem sutil a acidez, porque é um pão para ser um pouco mais doce, um pão mais leve, mas pode fazer sim, até você tá com pressa, você pode fazer sua massa no dia anterior, num dia, e no dia seguinte você pode porcionar. Vou aumentar aqui a velocidade. Enquanto tá batendo a massa, agora a gente vai fazer a parte do hambúrguer, do nosso blend de carnes. Então, vou pegar aqui meu kitzinho, pegar a carne na geladeira.
A carne é bem importante que ela esteja gelada. Eu, na verdade, esqueci a balança. Eu vou pedir para a Aline trazer a balança para mim, por favor. Porque eu gosto de pesar também meu hambúrguer de carne. Meu hambúrguer de carne, não. Qualquer hambúrguer que eu faço, eu gosto de pesar. Então, assim. Muito obrigada. Aqui. Como eu fiz hambúrguer coquetel para as pessoas, a gente vai fazer essa massa, esse blend com 120 gramas no máximo. Acho que eu até vou fazer com 110 gramas. Eu gosto de fazer hambúrguer com 150, que ele fica bem gordão. E no aro, eu gosto de usar um aro também, que ele fica um pouquinho maior. Fica mais alto. Eu não sou tão fã de smash burger, mas quem gosta, só você fazer. Essa carne, a gente fez um blend, fez fraldinha com 20% de gordura. Para qualquer tipo de hambúrguer, você vai variar entre 20% e 25% de gordura. O mínimo que você pode ir é 15%, mas isso já vai começar a alterar o seu hambúrguer e o resultado final. Se você quer fazer um hambúrguer muito light, não vai ficar tão legal, vai ficar ressecado. E se você colocar mais que 25% de gordura do peso da carne, também não vai ficar legal, vai ficar muita gordura, vai soltar tudo e também vai desmanchar o seu hambúrguer. Essa carne eu gosto de comprar sempre em açougue e não em mercado, porque faz diferença, é carne mais fresca. E você quer fazer um hambúrguer, você vai querer uma carne mais fresca, faz toda a diferença. Bom, temos uma pergunta relacionada ao brioche. Qual a temperatura que a massa não pode passar? 26 graus? Isso, não pode passar dos 26 graus. Você mantém, se você tem um termômetro, ótimo, é legal para ficar mantendo, senão, é que eu não vou encostar agora, você pode vir com a mão, você vai entendendo mais a textura da massa. Se ela deixou de ficar gelada, você evita trabalhar. Às vezes até você pode colocar um pouco na geladeira e trabalha um pouquinho na mão depois. Evita isso. Então aqui, ó, para o blend de carne, você pode fazer de vários jeitos que você quiser. Isso é realmente muito pessoal. Eu vou pesando enquanto eu tô falando com vocês para a carne não esquentando, né? Ó, por sinal, eu já separei sal. Eu peguei 10% do peso da carne e quanto de sal eu vou pôr. 10% não, 1%, perdão. Tô ruim de números hoje. E aqui, um pouquinho de pimenta e é só isso. Você não vai colocar muito mais coisa, que hambúrguer é gostoso, tem pouca coisa. A pimenta ainda tá achando um a mais que eu tô colocando hoje. Você mistura bem. Quase tá pronta a massa. Ó, tá bem misturadinho. E eu vou fazer minhas bolinhas que eu falei, de 110 gramas. Vamos ver. 106. E vou deixar aqui as bolas antes. Para você poder escolher a carne do seu blend, você pode pensar assim, o boi é separado, se for fazer de boi, né? Separado parte dianteira e parte traseira. A parte dianteira, normalmente, é melhor para churrasco, que são carnes mais macias. E a parte traseira é melhor, é perfeito para um hambúrguer, são as partes um pouquinho mais duras. Só que assim, não é também que você pegar uma carne cheia de nervo, porque não vai ficar legal na hora que você for moer e comer. Não fica interessante isso. Mas assim, eu gosto muito da fraldinha, coxão mole, você pode usar coxão duro, desculpa, costela, fica uma delícia, aí é uma carne gordurosa, então você pode usar só ela. Um pouquinho mais. E isso você pode fazer várias misturas do que for te agradando. Você vai conhecendo o seu tempo, o seu gosto. Você pode cada vez fazer uma massa nova, um blend novo. O que eu tô fazendo agora? Eu tô tirando o ar da carne. Aqui, ó. Você vai batendo um pouquinho, de 5 a 10 vezes. Eu vou usar o aro e eu vou apertar aqui. Se você não tem um aro em casa, tudo bem. Você pode modelar com a mão, não tem o menor problema. O aro é só para ele ficar mais bonitinho. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de hambúrguer assim, bem gordão. Ele fica mal passado no meio, você vai ter aquela crostinha crocante em cima. Esse é o estilo de hambúrguer que eu gosto. Você gosta dele smash? Pode usar um aro maior. Ou também você pode fazer com a sua própria mão, você vai modelando ele. Aqui, ó. Você vai virando aqui. Ó. Você pode deixar ele mais fininho. Quer mais fininho que isso? Você vai apertando e vai modelando. Então, assim, essa é a vantagem desse hambúrguer, você vai fazendo o que você quiser, ó. É o seu hambúrguer caseiro. Então, você vai preparar como você achar melhor.
Vou diminuir aqui um pouco, tá quase pronta a massa. Então vamos terminar aqui. Ó, é super facinho. Toma cuidado para quando estiver fazendo isso, você não jogar a tua carne sem querer para o lado. Pode ser que aconteça acidente. Então, se preferir fazer aqui embaixo, assim, opa, ó. Vai fazendo aqui, dá uma enrolada e aperta. Tem gente que fala que é sempre o ideal você fazer um furinho no meio do hambúrguer para evitar que ele encolha. Eu já fiz o teste com o furo, sem o furo. Olha, senti uma pequena diferença, para ser bem sincera. Mas se você esquecer de fazer esse buraquinho, não sei se vocês conseguem ver, deixar aqui mais próximo, bem de leve, é como se fosse uma empurradinha com o dedo. Então, vou fazer esse último antes de amassar, que eu tô sentindo já o brioche cheirando. Eu vou dar uma olhada. Ó, isso que acontece quando você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, tá praticamente pronto. Depois de 1 minutinho, esse brioche tá lindo, o cheiro tá muito bom. O cheiro do brioche, eu acho que é uma coisa assim, inconfundível, que todo mundo sempre elogia, que é um cheirinho convidativo. Ele é muito bom. E a carne é sempre ideal deixar na geladeira para evitar qualquer tipo de oxidação, que estrague. Carne crua é muito sensível, então é sempre bom evitar. Trabalhar com luva também. Poder pedir para a Aline colocar na geladeira para mim. E aqui a massa, ó. Por mais que eu tava de luva, é sempre bom passar um álcool. Eu preciso limpar essa bancada que caiu com um pedaço de carne. Ó, minha massa já está esquentando, então eu vou parar de trabalhar ela. Como tudo sujo, só vou apoiar aqui, só para vocês poderem ver, ó. Ela tá um pouco peguenta ainda. Ó, deixa eu mostrar aqui o ponto. Ó, ela tá um pouquinho peguenta porque ela deu uma esquentada, mas se você continuar trabalhando um pouquinho, com essa mão toda suja que eu fiz, você consegue ver que ela já fica mais homogênea. Não vai formar o ponto de véu ainda, que é um pouquinho diferente. Essa massa não precisa chegar lá, e você vai ver, quando ela descansar, ela vai alcançar o ponto de véu. Então, eu vou dar para a Aline, pedir para ela colocar num bowl. O bowl sempre tem que estar untado com qualquer tipo de gordura, óleo, vai untar um pouquinho, colocar sua massa e um plástico filme. Bom, temos uma pergunta, que gordura utilizar? Para fazer o blend, no caso eu usei a gordura da própria fraldinha. Você pode usar algum outro tipo de gordura que você preferir. Talvez você quer deixar mais chique, você pode pôr uma gordura de pato, fica interessante. Mas tem que tomar cuidado. O ideal é sempre usar da própria carne, a gordura que tem já, para não ficar alterando muito. Deixa eu abrir aqui, só para não passar o briochinho, enquanto eu dou uma limpada na mesa. Vamos lá. Então, vocês podem ficar olhando esse brioche aqui, enquanto eu limpo a mesa, que não é uma coisa legal de se ver. Pronto. Aqui, ó. Prontinho. Então, acho que dá para ver a diferença nos brioches que eu falei, ó. Esse eu não passei egg wash, mas ele chegou a ficar moreno. Então, mas não ficou assim tão bonito quanto esse. Eu já gosto mais assim, que dá uma casquinha crocante. E esse aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque é bem sutil o ponto que eu falei. Se conseguirem ver aqui, não sei se é pedir muito, tá, toda a gema do ovo tá aqui nesse ponto. Isso vai formar aquela parte mais crocante. Não sei se dá pra ver, porque é uma coisa tão... Vou chegar mais pertinho, não sei se ajuda. Se conseguirem ver bem nesse daqui, ó, nesse canto aqui da gema. Então, bom, eu vou deixar aqui esfriando o pão e a gente come. Sempre evita cortar o pão na hora, porque senão ele fica muito quente e você acaba estragando. O pão é ideal você esperar um pouquinho, por isso que eu falei. Esse aqui tá pronto, a gente vai ter mais um tempinho de live e depois nosso hambúrguer vai estar feito. Então, vou deixar aqui no canto, a Aline já vai me ajudar levando os brioches para a cozinha, para eles esfriarem por lá.
Vou deixar aqui para ela ter. Bom, fizeram uma pergunta. O que é o ponto de véu? O ponto de véu é no pão, quando você consegue atingir o ponto certo do glúten, a elasticidade da massa. Então, você vai pegar a massa, você vai bolear quando estiver trabalhando, devagar, com a sua mão um pouquinho molhada, você vai abrindo o ponto. E é um ponto que você consegue enxergar através dele, como se fosse um véu de noiva. Ou tem alguns outros termos, fala ponto da janela, que você consegue enxergar através dele. Então, esse é um ponto que, para alguns tipos de pães, é muito importante saber. No caso dessa receita de brioche, não é importante. Temos outra pergunta. A massa do brioche foi para a geladeira? Sim, foi para a geladeira. Ela vai descansar lá pelo menos 1 hora. Então, vocês não vão conseguir me ver boleando a massa, mas eu vou explicar como é que a gente pode bolear, dar umas dicas e tudo mais. Agora, a gente vai para a nossa maionese. Só vou trocar aqui. Então, a maionese, eu escolhi fazer uma maionese de leite. Eu não sei se vocês já fizeram, eu prefiro a maionese de leite, que eu acho que ela é muito mais leve. E eu gosto assim, que além de tudo a validade dela é maior, que a maionese de gema fresca dura 1 dia. Gema pasteurizada, 2 a 3 dias. Quando é de leite, ela dura até 5 dias. E eu acho que ela é muito mais gostosa. E super simples. Então assim, tem aqui as ervas, o leite, o sal, a mostarda e o óleo. Então, você vai colocar o seu leite aqui dentro do liquidificador. As ervas que eu gosto de fazer, ó, estão inteiras aqui, lavadas, higienizadas, tudo secas. Você vai vir, você vai quebrar com a mão e vai jogar aqui dentro. E eu tenho um dente de alho, porque, gente, alho é vida, é tudo de bom. Vou colocar um pouco de mostarda, uma colher, que você sempre precisa ter alguma acidez. Pode ser mostarda e limão, só limão. Eu gosto de colocar mostarda e eu gosto especialmente mostarda Dijon. Então, antes de começar a maionese, a fazer com óleo, eu vou primeiro bater. Vou primeiro bater as ervas no leite, para já ir misturando bem e eu tenho essa consistência verde. Se você não bater bem a maionese, se você não bater bem a maionese, pode ser que ela fique cheia de fibrinhas das ervas. A não ser que você queira picar tudo antes de colocar aqui dentro. Só porque eu, de propósito, tirei a tampa, porque eu vou colocar o óleo já já. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou colocar a mão só para não ficar espirrando. Mas é isso, ó. Não sei se vocês conseguem já ver, vou deixar mais viradinho aqui. Tá começando a alterar um pouco a cor, porque vai pegando esse gosto do verde, que seria da salsinha, da cebolinha que eu coloquei, e do alho. Então, eu vou mexer mais. Vou ligar um pouquinho mais forte, só para poder bater tudo. Vou misturando. Essa é só a parte que demora um pouquinho mais, ó. Nisso, já tá bom, tem os pedacinhos aqui. E eu vou começar a colocar meu óleo. O sal, você pode pôr uma pitadinha de leve e depois você acrescenta. É melhor você colocar menos sal e poder arrumar no final. E eu gosto muito de fazer no liquidificador, somente, ó, deixa eu mostrar. Peraí. Quando tá com a tampa. Por quê? Eu vou jogar meu óleo aqui. Isso vai evitar que minha maionese talhe. Porque se você jogar direto, pode ser que você jogue muito rápido. E nisso vai talhar sua maionese. Então eu gosto de jogar aqui porque ele vai caindo um pouco mais devagar. Vou colocar aqui. E velocidade 1 sempre. Não sei se vocês vão conseguir prestar atenção no barulho do liquidificador. Ele vai começar mais aberto. E com o tempo ele vai diminuir um pouco, conforme vai chegando na espessura correta da maionese. Ó, tô colocando aqui bem devagarinho. Me perguntaram que ervas que eu coloquei. No caso dessa, cebolinha e salsinha. Ó, como eu pus bastante leite, vai ser quase esse litro todo de óleo. Não sei se vocês aí de casa conseguem ouvir a diferença do liquidificador, mas o som já tá ficando mais abafado. A textura ainda não mudou, mas já tá ficando verde. Tá mudando bem suave e o barulho vai alterando com o tempo. Então vamos colocando. Se a maionese talhar, o que você vai fazer?
putz, derrubei muito rápido o meu óleo, estava muito rápido o liquidificador. Você para a sua maionese, reserva, começa outra, uma versão reduzida, e vai acrescentando a sua maionese talhada dentro, porque assim você consegue salvar e você não perdeu tudo que você já fez. Como eu falei, bastante maionese, ela vai quase assim, a quantidade que eu pus de leite vai triplicar que vai ser de maionese. Então, só ir jogando aqui aos poucos. E também, o quão grosso você quer deixar a sua maionese, depende, quando espessa, depende do seu gosto. Eu gosto mais daquela maionese para passar. Eu não gosto tanto daquela tão líquida, mas se eu quero talvez comer com uma batata, eu quero um pouquinho mais líquida. Mas no caso do hambúrguer, a gente pode deixar ela um pouquinho mais grossa. Ó, peraí, eu vou parar aqui a maionese só para mostrar para vocês como ela está engrossando. Ainda não está nem perto de ficar pronta. Mas é para vocês poderem entender os pontos. Então aqui, ó. Ó, tá líquida ainda. Mas o cheiro tá tão bom, gente. Dá para colocar sálvia na maionese, alecrim, tomilho, que eu acho que são ervas muito gostosas. No caso, hoje eu quis fazer mais simples, com a salsinha e a cebolinha. Deixa eu colocar aqui. Então liga, sempre velocidade 1 e continua jogando óleo. Pode indo. Vai ser muita maionese, mas é ótimo, gente. Como eu falei, dá pra você guardar essa maionese e usar ela em outros momentos. Ó, tá quase começando a alterar a textura e eu já vou mostrar pra vocês de novo como ela vai ficando. Acho que eu vou precisar até de... Aline, você pode trazer mais um óleo pra mim, por favor? Vou precisar de mais um, porque, gente, vai ter, tipo, 2 litros de maionese. Eu sempre me empolgo quando eu faço. Acho que não tem uma vez que eu faço pouca maionese. Olha. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, como está começando a engrossar. Não está mais tão líquido quanto estava antes. Já está aqui, ó. Ainda cai, mas ela está ficando um pouco. Então, bora continuar. Obrigada. Isso aí, colocando aos poucos. Eu sei que é assustadora a quantidade de óleo que está indo, mas é muita, muita maionese, gente. Então, se for pensar, não é tanto óleo assim. Mas maionese também é com óleo. Então, é óleo puro. Ó, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, que está começando a pegar, mas devagar, sutil. Vou colocando. Se você quiser fazer maionese de gema, você pode seguir a mesma receita e só coloca a gema no lugar do leite. Que é bem similar isso. Ó, ainda não tá pronta, olha só. É só para vocês poderem entender. Já tá ficando um pouco mais. Quase pronta a nossa maionese, nosso balde de maionese. Vamos continuar jogando óleo. Sobre maionese com azeite, eu não aconselho, porque dá um gosto diferente, dá um gosto de ranço. Fica aquele gosto que pega na boca, não é tão legal. Tem uma pergunta relacionada, acabei de falar sobre, pode ser qualquer óleo, soja, milho, tudo. Eu gosto de óleo de canola ou de milho. Eu não gosto de óleo de soja. O óleo de soja dá um gosto um pouco mais de ranço. Eu não acho que é legal, aquele gosto que pega na boca, gosto pesado. Então, assim, eu gosto muito do óleo de canola para fazer maionese. Ó, já vou mostrar para vocês. Tá quase no ponto. Como tinha um pouquinho de óleo, eu sempre dou essa mexidinha, né? Mas aqui, ó. Vocês conseguem perceber a diferença de todas as vezes que eu fui mostrando, ó? Quase pronta. Vou até aproveitar agora, já vou provar o sal. Daí a gente já consegue começar a salgar a maionese. E cuidar, porque depois também se ela ficar muito dura, pra você colocar sal,
Você vai ter que homogeneizar ela em algum outro lugar para o sal ficar bom. Então, deixa eu ver. Falta sal. Mas é normal isso. Eu tinha colocado bem pouquinho. Nossa, gente, tá muito, muito saborosa essa maionese. Então, já estamos quase acabando. Acho que essa é a parte mais longa da live. Ó, continuo colocando o óleo. E vocês lembram, ó, tinha leite até essa parte aqui. Olha quanta maionese eu tenho. Como eu falei, rendeu muito. Então, tá quase pronto. Ele começa também, você consegue ver a diferença, que fica com mais dificuldade para o óleo entrar na mistura. E não adianta você colocar muito forte, porque senão você pode talhar. Então, aqui, ó. Chegou no ponto que eu gosto, que é um ponto mais duro. Deixa eu dar essa mexidinha aqui. E ela vai firmar um pouco na geladeira, ó. Tá vendo? Ela cai assim. Pode deixar mais grosso? Pode. É realmente seu gosto pessoal. Eu gosto assim que ela fica mais fácil de espalhar para comer com a batata, com tudo, ó. Então, eu vou pedir para a Aline colocar isso num pote e na geladeira, que a gente vai comer quando acabar a live. Aproveitar essa maionese, né? Porque ela é muito gostosa. Dá só essa limpadinha aqui. Eu vou começar já a fritar os hambúrgueres. Enquanto isso, eu vou explicando como fazer mais acompanhamentos que a gente fez hoje para a live. Entre cebola caramelizada, picles de pepino. Dá pra fazer tanta coisa, gente. Então, ó. No caso, a gente vai usar essa chapa aqui. A gente tem essa chapa, vamos aproveitar. Já deixei ela ligada. Ela estava no baixo, vou deixar esquentar ela mais um pouquinho. Se você não tem uma chapa, você pode usar uma frigideira, fazer na churrasqueira, até colocar no seu forno. Aí tem que conhecer um pouco o seu forno, mas eu aconselho talvez uns 200 graus a uns 10 minutinhos. Depois, talvez 7 minutos de um lado, deixa mais um pouquinho do outro. Ele não vai ficar tão dourado e ter esse gostinho da chapa, quanto numa chapa ou numa churrasqueira. Mas é o que você tem na sua casa, você trabalha com isso. Não adianta querer sair correndo e comprar as coisas. Então, eu acho bem gostoso. Eu gosto muito na chapa. Até mais do que na churrasqueira, porque na churrasqueira você não consegue controlar tanto a temperatura. Óbvio, você tem o seu fogo, você vai abaixando e aumentando, só que você não tem uma precisão. Aqui você consegue ter uma precisão, que é muito bom. Você sempre coloca um tiquinho de óleo. Mas é bem pouco, só para dar aquele comecinho na sua chapa. Chapa, frigideira, qualquer coisa. Aí, ó, eu gosto de passar com papel para ter certeza que tá para todos os lados. Não precisa pôr muito, porque como eu falei, tem gordura na carne e ela vai soltar. Então, assim, é só vai começando aqui. Temos uma pergunta. Para fazer a maionese com ovos, o que deve ser substituído? O leite. Simplesmente isso. Você tira o leite, coloca as gemas ou os ovos. É simplesmente isso e também fica tão gostosa quanto. Vou pegar aqui o hambúrguer. Bom, temos os nossos hambúrgueres, já foram feitos antes, vocês viram. Eu vou colocar uma luva para encostar na carne. Eu gosto sempre de ter minha espatulinha. Já vou colocar todos. Ó, tem até esse mais fininho aqui. E a gente vai esperando enquanto isso. Tá vendo? Ó, sai pouquíssima fumaça, porque essa chapa tá mantendo. A gordura vai ficar tudo aqui em volta. Não é que nem às vezes quando você faz na churrasqueira, que acaba pingando a gordura e sai muita fumaça. Ou até às vezes na sua própria frigideira, você tem que colocar mais óleo, porque não vai ficar tão antiaderente. Um dos nossos acompanhamentos para hoje
é a cebola caramelizada. Essa aqui acho que é a minha favorita de longe. Essa cebola demora um pouquinho para fazer. Então você vai picar. Eu piquei ela em meia lua. Cortei a cebola na metade e cortei fatias fininhas. Coloquei numa panela, fogo super baixo e fui mexendo devagarinho, devagarinho. Não coloquei açúcar, porque cebola caramelizada de verdade não vai açúcar, é simplesmente a cebola e você vai colocando água para você tirar toda a caramelização em volta, porque a cebola já é um pouco doce e ela vai pegando essa cor. Poderia ter feito um pouco mais? Poderia, mas eu achei que estava um ponto muito legal esse já. Temos uma pergunta. Meu fogão não tem essa chapa. Frigideira é a mesma coisa? É bem similar. O que eu falei, o uso que você tem na sua casa. A frigideira vai ficar gostoso também. Evita colocar muito óleo, procura uma frigideira antiaderente. Então você tem que procurar equipamentos bons também. Olha, se você puder dar um close aqui, como é que tá ficando bonito isso. Você consegue ver aqui a gordurinha formando aquela casquinha gostosa aqui em volta. Vou até parar de falar em cima da comida. Temos também, o que eu fiz hoje, isso aqui eu fiz antes da aula, um picles de pepino. Lembra um pouco o sunomona, aquele pepino japonês. É similar à receita. No caso, eu peguei vinagre, açúcar e água. E eu fiz a proporção 1, 2, 3. Então, 1 de vinagre, 2 de açúcar, 3 de água. Pensando assim, seria 100 de vinagre, 200 de açúcar, 300 de água. E eu coloquei 20 gramas de sal. O sal vai um pouco a gosto. Eu gosto nesse nível que é um pouco menos salgado. Deu certo do soro, que eu gosto do picles. Perdão. Nesse aqui, eu coloquei grãos de mostarda e anis. Você pode colocar dill, alguma outra erva, tomilho fica muito gostoso. E você vai alterando com as ervas que você acha mais interessante. Então, esse líquido que eu falei de vinagre, açúcar e água, você vai ferver. Depois que você ferver, você vai jogar no seu pepino, gengibre, rabanete ou algum outro ingrediente que você picou fininho e jogou a mistura quente nos seus pepinos e vai tampar até esfriar. E pronto, você vai ter isso aqui. Ó, dá pra ver claramente que eu não tava boa de faca, que tem um fininho e um grosso, mas ele vai ficar crocante, tem o certo do soro, você tem o gosto do anis, da mostarda, então tá bem equilibrado em sabor. Temos a pergunta, não precisa cozinhar o pepino? Esse pepino, como eu cortei alguns bem fininhos, ele vai cozinhar com o próprio calor desse líquido que ferveu. Então você vai deixar e vai abafar e nisso ele vai acabar cozinhando. Vou começar a virar os hambúrgueres. Olha essa cor bonita desse hambúrguer. Poderia ter deixado um pouquinho mais, poderia. Mas a gente deixa esse lado mais de baixo. Bom, gente, vamos aproveitando fazer mais perguntas enquanto isso. A gente tem um forno aqui que hoje a gente vai assar batata. Vamos colocar nesse forno aqui, que ele é super especial. Não sei se o pessoal consegue ver aqui. Eu vou até voltar, que eu já tinha pré-aquecido. Só para ficar quentinho a gente conseguir comer a batata depois. Então, aqui tem a função. Você vem na função Gourmet Center, Masterchef, batatas. Você tem batata cozida e batata frita. Eu escolho batata frita. Tem extra crocante e crocante. Eu gosto dela mais crocante e macia por dentro. Tem 198 graus. Eles já aconselham isso. Você pode mudar, mas dá para confiar porque é muito bom. Aí aparece pré-aquecer o aparelho. Eu clico OK. Utilizar a grelha. Então, no caso, vai usar a grelha aqui. Ele fala em qual número a gente tem que colocar até para poder ter a melhor batata frita. E ele vai começar a fase de aquecimento. Ele só vai manter um pouquinho mais quente. Por mais que eu liguei antes, acaba perdendo um pouco de temperatura, tudo. Bom, a parte do hambúrguer, você escolhe o ponto que você gosta. Bem passado, mal passado. Aqui ainda tá ultra, ultra mal passado. Perdão, gente. Tá bem, bem mal passado. Então, para quem gosta dele mais selado, tá perfeito. Temos uma pergunta. Só escorre o pepino ou tem que espremer? Só escorrer. Exatamente o que eu fiz aqui, ó.
Tanto, vou até mostrar, tá vendo? Tem um pouco de água aqui embaixo. Eu virei. O líquido você pode usar e ferver mais uma vez, dependendo para o que for. Não é tão legal fazer várias vezes, porque você vai reduzindo, mas ó, tem um pouco de líquido aqui, eu joguei aqui. E é isso. Não precisa espremer, porque senão você vai quebrar um pouco o pepino, você vai quebrar as características dele. Gente, com licença, só um minutinho. O cheiro desse hambúrguer está realmente muito bom. Você consegue ver que a carne está bem suculenta, que formou um pouco dessa gordura que soltou, manteve o formato. Olha, vocês lembram daquele que eu fiz, que era mais smash burger, que não foi feito na mão, que eu não fiz o furo e fiz de qualquer jeito? Lembra que ele era um pouquinho maior, por ser mais baixinho? Olha o tamanho dele comparado. Vocês com a espátula dá pra ver? Dá até pra colocar aqui, ó. Um em cima do outro. Ficou quase o mesmo tamanho. Então, dá pra ver que faz a diferença aquele furinho no meio. Vou deixar aqui. Mais rápido, aproveitem para vocês fazerem suas perguntas, porque a live está quase no fim. O hambúrguer está quase pronto. A batatinha já vai vir, a gente vai colocar no forno. Nesse forno, eu vou deixar a batata por 15 minutos no máximo. A gente vai ter batata frita saudável, que veio do forno. Fica uma delícia. Tem mais? Pode fazer. Ó, ele me avisou que está pronto. Eu já vou colocar batata congelada mesmo, direto. Vou colocar, aproveitar. A Aline tá me ajudando hoje pra caramba, salvando minha vida. E... em 15 minutos vamos ter nossa batata pronta. Aline, você pode trazer o pão de brioche, por favor? Pode ser um só. Eu gosto dele assim, mais vermelhinho, porque eu vou deixar aqui para quem quiser mais mal passado. Obrigada. Então vamos começar a montar o nosso brioche. Temos uma pergunta. Quais as sugestões para os vegetarianos? Gente, vegetarianos, dá para fazer todo tipo de hambúrguer. Eu gosto muito quando pego o cogumelo inteiro e grelho ele bastante, na churrasqueira fica uma delícia. Mas dá para você fazer mistura com grão de bico, por exemplo. Eu fiz um para hoje, com grão de bico, cogumelos, fiz um tempero um pouco mais com za'atar, molho inglês, fica super gostoso. Você mistura bastante. Coloquei castanha de caju porque eu gosto dessa textura diferente. Então assim, você vai chegando no ponto que você gosta. Vamos lá. Vou mostrar aqui o briochinho fofinho. Não sei se vocês conseguem ver aí de casa quão fofinho ele tá. E vamos começar a montar o nosso hambúrguer. E colocar a carne. Não vai ter queijo nesse, mas tem tomate, tem pepino, tem a cebola, a gente tem um pouquinho de tudo. Peraí. Então, vamos lá. Uma fatia de tomate. Um pouquinho de pepino. Ó, e aqui, já vou mostrar para vocês aí de casa, te levar até. Como eu falei, tem a semente de mostarda, eu adoro comer, então eu fiz questão de deixar um pouquinho aqui, que eu acho que é uma delícia, tem uma textura diferente dentro do seu próprio hambúrguer e fica muito legal isso. Para finalizar, um pouquinho de cebola caramelizada. Pode... Ah, tem nossa maionese. Aline, maionese, por favor. Falei que hoje eu tô abusando dela. Não me preparei, é que dá, né? Ficar pedindo pra Aline pegar tudo, tadinha. Aqui. Olha só. Isso aqui é só uma parte da nossa maionese, porque tá vendo a textura dela de ter descansado um pouquinho. Então, vou colocar aqui. Espalhar. Como eu adoro maionese, eu vou colocar mais. Tenho certeza que assim que eu comer, vai fazer uma bagunça.
Eu vou pegar um papel, já fica preparada. Então. Esse é meu hambúrguer. Não tá a coisa mais linda do mundo, mas eu te garanto, tá a coisa mais cheirosa. Tá muito bom. Você consegue ver o pão fofinho, essa carne aqui tem, ó, a gordura, tá uma maciez. Tem a maionese, tem o picles, e lá vai eu comer. Que vergonha. Hum. Gente, o sabor tá incrível. De sal para carne, não precisa de mais nada. Como eu falei, 1% do peso da carne vai colocar o sal. Tem essa maionese. Eu gostaria que a maionese fosse um pouquinho mais gelada, mas até a gente acabar tudo, a aula inteira, ela vai estar no ponto perfeito. Temos tomate, pode colocar queijo, não colocar. Quem gosta de gorgonzola, aí assim, os acompanhamentos vai totalmente de você. Eu acho que isso é muito gosto pessoal. Eu acho isso aqui tá uma delícia. Eu gosto desse tamanhinho, ele é pequenininho, você pode comer mais de um e não se sentir culpado. E, gente, é tão pouquinho aqui. Aproveitem para fazer as últimas perguntas. E já estou encerrando, até deixei minha carne ficar mais tempo aqui. Vou desligar minha chapa. E para quem está vendo essa chapa toda suja e achando que vai ser muito difícil limpar isso, que nada, isso aqui é muito fácil de limpar. Coisa de 2 minutinhos, isso aqui tá tudo limpo, aproveitar que tá quente, óbvio que não agora. Tá muito quente, mas ainda quente. A gente vem e limpa super rápido essa chapa. Então, essa sujeira a gente não precisa se preocupar com ela. Enquanto a nossa batata não fica pronta, por favor, envie últimas perguntas. Aproveitarem, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para as perguntinhas finais, qualquer dúvida que vocês tenham, aproveitem que esse é o momento. Enquanto eu estou limpando a bancada. Sempre importante higienizar tudo. Estão perguntando se eu posso mandar um para casa. Gente, adoraria poder mandar. Mas ainda não dá. Não chegamos nessa tecnologia de mandar comida pela TV, mas quem sabe daqui a alguns anos a gente não consegue. Bom, então acho que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Aguardo os comentários. Podem mandar no Insta da Mili quando vocês fizerem a receita. Taguem a Mili que eu quero ver o resultado de vocês. Eu quero saber o que vocês estão fazendo. Quero ver realmente vocês acompanhando a live e o que está acontecendo. Então, por favor, e qualquer dúvida podem mandar também. Muito obrigada. Tenham uma ótima noite.